O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós conversamos com o presidente da Asseminas, Associação Comercial e Empresarial de Minas, Aguinaldo Diniz Filho. Seja muito bem-vindo, aqui é um prazer receber o senhor. Prazer estar aqui. Aguinaldo, no atual momento econômico que o país vive, qual a expectativa para o setor de comércio em Minas Gerais em 2019? Seguinte, como um todo, a gente vive numa situação econômica que sabemos que tem dificuldades. O crescimento do PIB baixo, renda familiar baixa, o crescimento per capita baixo. Isso, nós estamos realmente numa situação que a gente precisa de gerar emprego, gerar renda, gerar condição de trabalho. Vivemos hoje num desemprego brutal. O Brasil tem hoje mais de 20 milhões de pessoas desempregadas. Isso tudo afeta, sem dúvida alguma, toda a rede comercial, empresarial e industrial. Então, a nossa expectativa é que haja uma percepção clara do governo numa necessidade de mudança, por exemplo, de uma reforma da Previdência, que todo mundo fala e é absolutamente necessária, para que a gente possa realmente o país voltar a crescer, distribuir renda e gerar emprego, para que o comércio possa ter um crescimento que precisa, não só o comércio, como a indústria também. E nesse sentido da reforma da Previdência, como é que o senhor avalia essa proposta que foi apresentada pelo governo federal? Olha, eu penso o seguinte, nós precisamos no Brasil, nesse momento, de serenidade e desprendimento. Todos. Serenidade e desprendimento, as duas palavras que eu uso. Então, a reforma da Previdência é sabida por todos a necessidade absurdamente rápida e importante de se fazer. Vou dar um dado. O déficit da Previdência é maior do que o orçamento da educação e da saúde juntos. Então, isso não tem como continuar. Agora, qual que é a reforma necessária? Qual que é a reforma importante? Eu falo que é a reforma viável. Os parlamentares, Senado e Câmara, precisam de estar unidos, o governo precisa de estar fazendo um trabalho político verdadeiro, aproximar do legislativo, para que a gente possa ter uma reforma rápida. Eu, como cidadão, como empresário, aposto que é necessário que tenhamos no primeiro semestre qual reforma? A reforma possível, mais próxima da realidade possível. Então a gente entende que o governo tem que fazer um esforço fortíssimo, a sociedade tem que fazer um esforço fortíssimo. Nós, na Associação Comercial, fizemos um manifesto, vamos ter uma reunião no próximo dia 16 de abril para mostrarmos, junto com alguns parlamentares, o que é a reforma, qual o pensamento do empresário. O pensamento resume no seguinte: temos uma necessidade urgente, urgentíssima, de se fazer uma reforma, essa reforma que crie uma condição do Brasil crescer. Porque na situação que está, nós vamos continuar patinando sem o desenvolvimento, sem geração de emprego e renda. O senhor defende que seja a reforma a mais possível, que se faça mais rapidamente também, mas eu até retomo, esse modelo que foi apresentado para o senhor é um bom modelo? É um modelo que possa ser feito, um modelo que a gente tem condição de fazer. A reforma ideal é aquela reforma que compatibilize os ganhos, que acabe com a injustiça que existe na tributação. Por exemplo, os assalariados do Sistema Geral da Previdência, do INSS, eles têm que ter uma condição especial, não podemos prejudicar numa reforma aquele que ganha R$1.000, nós temos que fazer justiça na reforma. Então, a reforma ideal, na minha percepção, no momento político que o Brasil atravessa, é aquela reforma possível, na percepção dos responsáveis pela reforma, para que a gente possa dar um passo no país. Aguinaldo, Rodrigo Maia já tem dito a alguns aliados que após a reforma da Previdência, ele pretende fazer uma reforma tributária. Como que o senhor avalia isso? Concordo com o deputado Rodrigo Maia, quem eu conheço pessoalmente, que é o seguinte: não há como falar em reforma tributária agora. Não há como. Só podemos falar numa reforma tributária também altamente necessária após a reforma da Previdência. E uma reforma tributária simples, uma reforma tributária que dê transparência, que desonere e que simplifique. Hoje, as empresas têm uma dificuldade imensa, imensa de pagar impostos. O custo no Brasil para apuração de impostos é uma coisa risível. Então, essa colocação do deputado Rodrigo Maia, do presidente da Câmara, ela é importante. Mas todos sabemos que com a situação fiscal do governo, não há que se falar em reforma tributária agora, mas que ela é premente. Se o Brasil caminhasse, não é utopia, é um pensamento de nós cidadãos. Se o Brasil caminhasse, é um pensamento que eu tenho, caminha para uma reforma da Previdência importante, possível.
Depois caminhamos para uma reforma tributária também possível, importante. E no segundo momento, no terceiro momento, pensarmos numa reforma política, porque tudo na vida é vontade política. E se a gente caminha nesses três pontos de reforma, a Previdência, a reforma tributária e uma reforma política, a gente muda esse país e voltamos a ser o Brasil que todos almejamos. No sentido da reforma tributária, presidente, a gente vê algumas entidades, alguns setores defendendo alguns modelos, por exemplo. Uns defendem um chamado imposto único, que é uma simplificação muito grande, até desse emaranhado que a gente tem hoje. Outros defendem, por exemplo, o chamado IVA, né, que é um imposto sobre o valor agregado. No caso da Asseminas, existe um modelo de reforma tributária, por exemplo, que a entidade defenderia? É muito importante a reforma do IVA, o imposto de valor adicionado agregado. Mas se não simplificar, nenhuma dessas reformas vai pegar no Brasil. O primeiro passo é muito importante o IVA, é muito importante o imposto único. Ok, são teses que vigem no mundo. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, tem lá o IVA, o valor agregado adicional, que ao você fazer um custo, fazer uma compra, você vê o imposto pago. Agora, no Brasil, o imbróglio tributário é tão grande que se falar e aprofundar numa reforma dessa que você está dizendo, não vai funcionar. Nós precisamos, sim, de uma reforma tributária. Primeiro passo, vou repetir, que simplifique, que desonere e que dê transparência. Depois desse fato, a gente pode... não é um passo fácil, porque tem um problema do ICMS. O ICMS é a participação dos estados. Então, se a gente der um passo de organizar o nosso caos tributário, a gente pode então analisar cair para um IVA, cair para um imposto único, sem dúvida nenhuma, são necessidades importantes. Vai dar um passo muito importante, mas não agora nessa loucura tributária que o Brasil vive. Talvez não dê para se pensar nisso também enquanto a gente tiver recursos tão presentes nas mãos da União, como temos hoje, com 70% do nosso bolo, da nossa massa tributária lá em Brasília e sendo distribuído pelo governo federal para estados e municípios. Sem dúvida alguma, a Constituição de 88 criou um fortalecimento muito grande de arrecadação no Estado Federal. Então esse é um ponto que passa por uma reforma. O Estado é, como já disse, todo mundo fala, menos Brasília e mais Brasil. Isso é um ponto real. Então, o potencial de arrecadação do Estado federal é muito grande e fica uma dependência. Isso tudo passa por uma reforma. Você não pode fazer uma reforma onde o grande arrecadador, ele está sozinho e ele é que faz as benesses da forma que ele entende. Então, vou repetir, se nós, cidadãos brasileiros, se nós, sociedade civil, trabalhássemos, conversássemos com as pessoas que decidem, com os parlamentos, todos nós conhecemos, fazer uma pressão. A mídia, um empresário, a sociedade civil, precisamos sim de uma reforma da Previdência. Precisamos sim de uma reforma tributária que desonere, simplifique e dê transparência, e uma reforma política. Se o governo tivesse uma pauta forte, se fosse uma pauta fortíssima do governo nesses 3 pontos, eu acredito que o nosso país, em pouco tempo, nós seríamos um país de uma condição econômica muito, muito mais favorável. O governo quer aprovar, quer que a reforma da Previdência seja aprovada ainda no primeiro semestre. Qual que é a importância dessa aprovação? É claro que vai sinalizar para os mercados, tanto o mercado interno como o mercado externo, que o Brasil tem investidores querendo vir para o Brasil, mas precisa de uma segurança jurídica, precisa de um conhecimento forte de uma situação vigente no país. E quanto mais rápido eu falo, o governo fala no primeiro semestre, porque é o tempo necessário, porque o governo, qualquer governo, quando toma posse, tem o período de graça que todo mundo fala. E esse período de graça são os primeiros 100 dias. É uma coisa que existe aí na filosofia de política. E o governo atual, o presidente Bolsonaro, ele recém-eleito, tomou posse em janeiro, então ele precisa, sim, de rapidamente fazer a reforma e que ele tenha o capital político. E depois o capital político vai se esvaindo. Então, se não fizer, na minha opinião, uma reforma no primeiro semestre, eu acho que fica mais difícil pelo próprio esgotamento ou diminuição do capital político,
pelas razões naturais da gestão do Estado. Mas ele já não tem vivido alguma dificuldade nesse sentido, presidente? A gente tem acompanhado essas farpas que ele andou trocando com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a insatisfação do Congresso já antes até desses primeiros 100 dias de governo Bolsonaro, isso tem ficado muito evidente. Você acha que existe até nesse sentido e teme que haja um risco de não aprovação diante até das dificuldades que o presidente está enfrentando com o Legislativo? Aliás, até estendo a pergunta para que tipo de avaliação que o senhor faz desses primeiros momentos de governo Bolsonaro. Olha, o que você está colocando é lamentável. O que eu posso dizer é lamentável, essa dicotomia, esse desentendimento que a gente vê na mídia, na televisão, nos jornais. Batendo boca pela mídia, Batendo boca pela mídia. Isso é lamentável. A palavra máxima que eu posso falar é lamentável e destruidor de uma vontade de resolver um problema. É lamentável. Agora, eu acredito numa vontade política maior do que esse desentendimento. Nós temos lá 513 parlamentares, 513 deputados e 81 senadores. Eu não consigo entender, eu não consigo acreditar que o nosso parlamento, 513 deputados e 81 senadores, não percebam que vamos ficar acima dessas idiosincrasias que estão diminuindo. Parece que o Rodrigo Maia já está próximo. Eu quero aqui destacar nisso tudo o trabalho do ministro Paulo Guedes, que está fazendo um trabalho de formiguinha espetacular, trabalhando para que realmente haja entendimento. Então, precisamos de ter um entendimento. Nós não podemos ficar com briguinha, nós não podemos ficar com picuinhas no momento que o Brasil vive. Nós vivemos uma situação política muito complicada, 22 milhões de desempregados. Então eu acredito que o juízo das pessoas vai sobrepor essas dificuldades. A gente está caminhando já para o fim da entrevista, mas o ouvinte sabe que sempre no fim aqui do Café com Política tem a nossa hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas por parte dos nossos entrevistados. Vamos começar, Thalita? Vamos sim. Empresário visto como vilão no Brasil. Não concordo, absolutamente não concordo. Eu vejo o empresário como gerador de emprego e renda e trabalho para a população. Modelo de reforma tributária ideal? Aquele modelo da reforma possível, não sabemos qual que é a possível, mas aquela que seja possível e mais rápida possível. Reforma da Previdência? Fundamental e necessária, absolutamente necessária, principalmente para a geração futura. Governo Bolsonaro até aqui? Ele tem feito um trabalho, um esforço grande, conseguiu uma equipe muito grande, mas falta, na minha opinião, maior entendimento político. Governo Zema até aqui? Também pegou uma herança pesada no governo e o governo Zema também precisa de uma maior participação e eu acho que precisa de sair do mantra negativista. Nós temos que mudar o Estado tem potencial, temos crise, mas temos que pensar positivo de sair da crise. Futuro do comércio e o comércio online? O futuro absoluto do comércio online. O comércio online é um crescimento absolutamente espantoso, é o futuro. Quem não acompanhar vai ficar para trás. Conversamos com o presidente da Seminas, Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, Aguinaldo Diniz Filho. Muito obrigado pela entrevista do senhor. Obrigado, digo eu. Prazer estar aqui. Nós é que